mediunidade é uma faculdade nossa, do ser humano, não é? Que nos permite ser uma fronteira entre o quê? Entre duas realidades. Uma realidade física, não é? Palpável, não é? Do mundo físico, daqui, da Terra, e uma realidade espiritual. Uma realidade invisível, pelo menos não é perceptível pelos nossos 5 sentidos corporais, e por isso é algo que só com outras ferramentas do nosso ser é que é perceptível essa dada realidade. E por isso a mediunidade é esta faculdade no limiar entre uma coisa palpável, visível, e uma coisa invisível, não é? E é isto que nos permite ser esta ponte entre estas duas realidades. Então, de forma assim simplificada, mediunidade é isto. É aquele que medeia, faz a ponte, é? Exatamente. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o universo, ele é consciência pura. Sendo consciência pura, ele é feito de frequências. Frequências, como nós vemos, à semelhança de um rádio, nós temos várias faixas de frequência. Vocês colocam num número, uma emissora, vocês colocam noutra e vocês vão girando até encontrar a que vocês querem. Ou seja, existem várias faixas. Onde é que elas estão? Elas estão aí, invisíveis, mas elas estão aí. Elas são a constituição da realidade. É uma realidade multidimensional, é uma realidade quântica. Vocês já estão carecas de saber isto. Já é um clichê, já passou a ser até motivo de gozo, e tudo mais. Mas a verdade é essa. Existem várias frequências que coexistem continuamente no espaço-tempo. Existem várias frequências que podem ser acessadas. Essas frequências, a coexistirem em cada espaço-tempo eternamente, elas vibram. A verdade é que cada nível que é composto de realidade é composto também de frequências. Portanto, essa frequência que acompanha esse nível, há essa fusão. Cada nível da existência tem a sua frequência. O médium, quem é o médium? O médium é o quê? É um ser, o ser humano, constituído por um espírito, é constituído por uma alma, é constituído por um corpo físico. Entre este corpo físico e a alma, ele tem o espírito e tem a aura, corpo magnético. Sim. E é isto. O ser entra no mundo, já vem com uma bagagem de vidas passadas, já vem com uma vida programada, baseada nos seus débitos e nos seus créditos passados, e vai viver a experiência baseada no planeamento previamente feito, nascer numa família, previamente acordado, e está tudo. Essencialmente assim, as coisas maiores já estão definidas. Este ser nasce com uma capacidade mediúnica. A capacidade mediúnica, como o Miquel bem falou, é uma capacidade que é flexível, ou seja, ela não se cinge a existir apenas uma expressão dela. A pessoa pode ter uma expressão, pode ter duas, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 20. E é um espectro. O que é um espectro? É que não existem 2 médiuns iguais. Da mesma forma que não existem 2 pessoas que ouvem da mesma forma, veem da mesma forma, sentem o paladar da mesma forma e têm a mesma sensibilidade ao toque. Ou seja, estamos a falar de órgãos perceptivos. Se eu tenho 5 órgãos de percepção, como qualquer ser humano tem, no entanto, nós temos, regra geral, 5 órgãos. Nós aprendemos os 5 sentidos na escola. Então, esses 5 sentidos têm cada um órgão de percepção. E esses são órgãos de percepção do mundo físico, que nos permite fazer o quê? Sentir tudo. Onde estou, eu vejo, eu ouço, eu cheiro, eu sinto o sabor, o tato, tudo mais. Agora imaginem que eu nasço com estes 5 sentidos, mas para além deles eu tenho outras sensibilidades. Eu se calhar sinto o que o outro sente, eu se calhar sinto emoções que foram vividas nesta sala, eu se calhar sinto outras coisas. Agora, eu sinto, e o que eu sinto vai variar do lugar onde eu estou, vai variar da pessoa com quem eu estou, vai variar se eu estou mais equilibrada emocionalmente ou não. Ou seja, é algo que muda consoante o lugar e as pessoas com quem eu estou. E também com a minha própria postura e estado emocional e psíquico. Se a minha percepção da realidade com 5 sentidos é uma, se eu tiver 6, 7, 8, 9, 10 sentidos, em que 5 são físicos ou materiais e os outros são extrasensoriais, significa que eu estou a acessar níveis da realidade que não são tão materiais assim.
E as faixas que não são tão materiais assim são as faixas, se nós virmos o globo terrestre, nós temos o planeta Terra, daí para a frente começam o quê? Começa o lugar onde nós estamos na crosta do planeta Terra, não é? Nós estamos à superfície, e a partir daí, onde nós estamos neste momento, já é o plano astral. Então nós temos várias camadas do plano astral. Temos muitas camadas no astral. Temos o astral inferior, e temos o astral médio e o astral mais elevado. Então depois entram outras camadas já fora do astral. Quando vocês veem aqueles filmes como O Nosso Lar e tudo mais, baseado na obra de Chico Xavier, na obra de tantos Divaldo Franco, e outros médiuns, escritores e transmissores e defensores do espiritismo, que vêm de Allan Kardec, não é? Em França, o que é que vocês percebem? Percebem que as colónias que esses filmes demonstram e falam, elas situam-se no alto astral. Já estão todos vestidos de branco, no entanto, ainda pertencem ao astral. Não tem que ver com lugares búdicos, átmicos, nada disso. É o astral ainda. E o astral tem vários níveis. Esse plano é o plano emocional. É o plano onde ficam as emoções, onde ficam as formas de pensamento mais baixas e inferiores. É lá que ficam as almas. O espírito é acima disso. Então, nós aqui encarnados, sendo médiuns, nós estamos a mediar entre a Terra e o plano astral. Nós estamos ali a mediar todas essas coisas que estão em volta da crosta terrestre. Portanto, emoções de todo o tipo. Formas de pensamento de todo o tipo. E almas desencarnadas e encarnadas de todo o tipo. Portanto, nós estamos... só para vocês entenderem mais ou menos o rácio que existem entre encarnados e desencarnados. 7 para 1. Para cada pessoa que está encarnada, existem 7 desencarnadas. Anda à volta de 50 bilhões. A sério? Ou mais, até devem ser muito mais. Mesmo. A ideia de é almas desencarnadas. Todos juntos serão mais, obviamente, não é? Tem que ser o somatório, mas Sim, é um número altamente impressionante. Pronto. A ideia é, esses seres, nem todos estão nas colónias. Há muitos mais nos níveis inferiores do astral do que nos níveis superiores. E a questão é, onde andam esses que estão no astral inferior? Estão aqui. Claro. Porquê que estão aqui? Uma pessoa quando desencarna, e isso é tema para outra live, que não vamos adentrar nisso, uma pessoa quando desencarna, ela apenas perde o seu corpo físico e desintegra-se parte do seu corpo magnético. Mas tudo o que ela é, mantém-se. E como se mantém, e ela se mantém nos níveis inferiores do astral, ela não tem uma capacidade de desenvolver energia. Então ela necessita, porque está apegada ainda aos níveis inferiores da Terra, portanto o plano astral, ela necessita de energia vital. Então, ao precisar de energia vital, ela precisa de órgãos dos sentidos para adquirir energia vital, para ela receber. Quem é que tem esses 5 sentidos? Os vivos. Os vivos tendo os 5 sentidos e conseguindo beber café, como eu estou a beber agora, se houver aqui alguém que precisa de café, ele vai alimentar-se da minha sensação de beber café. Se eu estou a fazer outras coisas, obviamente eles vão alimentar-se disso, caso seja isso que eles queiram. Mas imaginem agora que eu tenho aqui alguém que aproxima-se consoante as minhas necessidades. Se eu tenho necessidade e gosto de beber café, exagero nisso, chega ao pé de mim aqueles que estão nessa sintonia. Claro, que têm afinidade, não é? Tem afinidade. Se eu sou alguém que consome drogas, vem por afinidade. Exatamente. Uma chusma de seres um conjunto, que, enorme. Para quê? Para conseguirem receber a energia vital, as sensações físicas que eu consigo traduzir, porque tenho órgãos dos sentidos, e porque sou organicamente viva, isso gera algo que eles não conseguem gerar. Então eles vão lá buscar isso. Então eu, por mais que queira sair deste vício, fica difícil, porque eu até posso lutar contra o meu vício de mim para mim, mas depois eu tenho aqui uma chusma que está a pressionar-me para que eu consuma cada vez mais para se alimentarem, porque eu estou a alimentá-los a eles. Portanto, parte da mediunidade é isto. Esta é uma parte da mediunidade. E assim, da mesma forma que se eu tiver bons comportamentos, se eu decidir gostar de orar, se eu gostar de estudar, se eu gostar de fazer yoga, se eu gostar de cantar, se eu gostar de fazer bem às pessoas, então eu vou atrair o quê? Eu vou atrair entidades que estão no plano, mas que não estão no plano inferior. Nem eu estou a vibrar no plano inferior e eles conseguem sentir e perceber-me a mim, então começo a ter uma egrégora de amigos que estão
com afinidade com as minhas atitudes, com as minhas ações, com os meus pensamentos, com a forma como eu tenho de comer, com a forma que eu tenho de viver a minha vida e de me orientar. Portanto, semelhante atrai semelhante nesta condição. Este é o primeiro ponto. Não é? Sim. Mas não em todos. Mas é nesta. Não em todos. Sim, senão colocas um rótulo, não é? Não, e, é assim, e depois não cais se em podem- erro. Não se podem Não é? colocar rótulos. Sim. Porque a ideia do rótulo é errada, porque a gente esquece da individualidade dos casos, da individualidade que é muita, porque na mediunidade, como no autismo e Sim, noutras e coisas, outras há um condições, sim. espectro Exatamente. muito grande e não podemos perder a individualidade da coisa. Sim, e há sempre uma tendência de querer normalizar tudo, Sim. não é? Criar uma norma de que é um carimbo que vai servir para tudo e para todos. E, pronto, e não é assim. Não é? Claro que a regra geral é isto que acontece, sim. Mas depois há casos, não é? Que, dependendo do tipo de mediunidade, não é? Que a pessoa Certo. possa ter aflorado dentro de si e do propósito daquilo que é o seu projeto de vida e tudo mais, a coisa vai-se desenhar umas vezes assim como a Ira estava a falar, outras vezes de uma outra forma, pronto, que nós vamos daqui a pouco também falar um bocadinho. Mas é isso, sem dúvida, não é?